A Rússia finalmente admitiu de forma oficial o que muitos já suspeitavam: os ataques diretos aos centros de recrutamento militar ucranianos, onde são destruídos registros de cidadãos convocados pelo governo de Kiev. Enquanto isso, o mistério em torno da morte do ex-ministro russo continua a gerar debates acalorados. Afinal, foi suicídio ou execução? As versões divergem, as datas não batem, e cada nova informação só aprofunda o enigma. O que realmente aconteceu naquela noite fatídica, e por que as autoridades insistem em mudar os detalhes do caso? Enquanto Moscou e Kiev travam uma guerra de narrativas, ambos os lados afirmam controlar a mesma cidade em uma região estratégica da Ucrânia. A ofensiva russa avança, mas Zelensky não dá o braço a torcer. A Rússia, por sua vez, impõe condições duras para qualquer cessar-fogo, e a resposta de Kiev não poderia ser mais clara: não há negociação enquanto houver invasão. Do outro lado do mundo, a tensão também cresce. Após a libertação de seu marido, uma ex-prisioneira política exige que Trump revide o ataque iraniano, enquanto Israel sinaliza disposição para retomar as hostilidades contra Teherã. E como se não bastasse, o presidente ucraniano denuncia uma nova tentativa de assassinato contra sua vida, relembrando o atentado ocorrido há apenas uma semana. Agora vamos ao que realmente importa. A Rússia confirmou oficialmente os bombardeios contra os centros de alistamento militar ucranianos, uma tática que venho analisando nos últimos meses. Desta vez, a ofensiva foi ainda mais contundente. Aviões de combate e drones armados, mísseis e artilharia pesada das Forças Armadas Russas atingiram em cheio um desses centros na região de Dnipropetrovsk. E não parou por aí. Outros ataques foram registrados em Kryvyi Rih, Kharkiv e Zaporizhia, todos visando locais onde são armazenados dados de recrutas. As autoridades ucranianas relatam dezenas de feridos, incluindo militares que já haviam passado por exames médicos e estavam prestes a ser enviados para o fronte. O Comitê de Segurança Nacional da Ucrânia classificou esses ataques como uma nova estratégia russa para sabotar a mobilização. No entanto, Kiev insiste que Moscou está desatualizada. Muitos desses centros já foram realocados, e os russos estariam bombardeando prédios vazios, marcados em mapas antigos. Mas há um detalhe crucial: além de tentar paralisar o recrutamento, a Rússia teria outro objetivo. Segundo fontes ucranianas, o verdadeiro alvo seria a destruição dos registros pessoais dos cidadãos, dificultando ou até impedindo futuras convocações. E não é só isso. Os centros de alistamento ficam em áreas urbanas densamente povoadas, perto de vias movimentadas. Um ataque ali não só causa pânico na população, mas também coloca em risco civis inocentes. Enquanto isso, a disputa por território segue acirrada. A Rússia afirma ter tomado o controle de uma cidade na região de Dnipropetrovsk, algo inédito desde o início da guerra. O Ministério da Defesa russo divulgou imagens que, segundo eles, comprovam a ocupação. A unidade militar responsável pela operação, a 14ª Brigada de Fuzileiros Motorizados, teria libertado a localidade. Mas Kiev nega veementemente a perda do território. As Forças Armadas ucranianas publicaram seus próprios vídeos, mostrando soldados hasteando a bandeira nacional no mesmo local. Este é o símbolo do nosso controle absoluto, declararam. Não entregaremos nem um centímetro de terra sem luta. Mas nem só de batalhas vive essa guerra. A morte do ex-ministro russo de transportes, Roman Starovoyt, continua a intrigar analistas e cidadãos. A versão oficial de suicídio é amplamente questionada. Afinal, como um homem que acabou de ser demitido por Putin, em meio a um caos aéreo sem precedentes, teria tempo e motivação para tirar a própria vida? Especialistas apontam inconsistências. O horário da morte varia conforme a fonte, e até mesmo o local onde o corpo foi encontrado levanta dúvidas. Alguns afirmam que Starovoyt morreu no sábado à noite, outros dizem que foi no domingo de manhã. Há quem jure que ele esteve em um evento com a filha horas antes de desaparecer. O que se sabe é que Starovoyt foi encontrado morto em um parque, próximo ao seu carro, com uma arma ao lado. A demissão veio após uma série de ataques de drones ucranianos que paralisaram aeroportos em Moscou, São Petersburgo e outras cidades, deixando milhares de passageiros presos por horas. Mas as razões para sua saída do governo vão além disso. Fontes ligadas ao Kremlin revelam que Starovoyt estava envolvido em um esquema de desvio de verbas bilionárias destinadas à construção de defesas na região de Kursk, onde ele já havia sido governador. Segundo investigações, o dinheiro foi desviado por meio de empresas fantasmas, e os trabalhos de fortificação nunca foram concluídos. A confusão em torno da morte de Starovoyt só aumenta.
Alguns veículos de imprensa afirmam que ele já estava morto há mais de 24 horas quando o caso veio à tona. Outros sugerem que a bala que o matou foi disparada dias antes. Há até quem diga que se não tivesse morrido, ele provavelmente estaria atrás das grades. Uma coisa é certa, a arma encontrada ao lado do corpo era um presente de honra, e seu uso naquele momento levanta ainda mais suspeitas. Enquanto isso, canais pró-Kremlin comemoram o desfecho, insinuando que Starovoyt preferiu se matar a enfrentar a justiça. A guerra não dá trégua, e as consequências são sentidas em todos os cantos. Enquanto líderes trocam acusações e soldados lutam nas trincheiras, o mundo assiste a um conflito que parece não ter fim. E você, o que acha de tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de curtir e se inscrever para não perder nenhum detalhe. O cenário é complexo, as informações são muitas, mas uma coisa é certa, a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Vamos juntos acompanhar os próximos capítulos dessa história. E as perguntas não param de surgir. Por que generais são condecorados com armas de honra enquanto soldados que arriscam a vida no fronte recebem apenas ferros velhos como recompensa? E o que dizer das mortes suspeitas que se multiplicam nos corredores do poder? Apenas um mês antes do primeiro aniversário da ofensiva de Kursk, que em agosto de 2024 colocou mais de 1.000 quilômetros quadrados de território russo sob controle ucraniano, o Kremlin tratou a demissão do antigo ministro dos Transportes com um silêncio ensurdecedor. O que houve aqui? Se houve algo, o que foi? Perguntaram sem resposta. E como se não bastasse, outra morte misteriosa abalou o Ministério dos Transportes. Andrei Karnichuk, vice-chefe do Departamento de Gestão Patrimonial da Rosavtodor, foi encontrado sem vida em seu gabinete na rua Staraya Basmanaya. Médicos só puderam constatar o óbvio. Nenhuma explicação oficial, nenhum pronunciamento. Enquanto isso, Putin já encontrou um substituto. Andrei Nikitin, governador da região de Novgorod, foi convocado para assumir o cargo. Espero que apliquem todo o seu conhecimento, habilidades e capacidade organizacional para resolver as tarefas mais urgentes deste setor, disse o presidente, como se palavras vazias pudessem apagar as dúvidas que pairam no ar. Mas afinal, você acredita na versão oficial de suicídio ou enxerga algo mais sombrio por trás dessas mortes? Compartilhe suas teorias nos comentários e, se possível, apoie o canal com um like e uma inscrição. Cada interação faz diferença para quem dedica tempo a trazer informações como essas. Enquanto isso, Moscou voltou a ditar suas condições para o fim da guerra na Ucrânia. Em entrevista ao jornal húngaro Mandiner, o chanceler Sergei Lavrov repetiu o mantra de que o Kremlin deseja a paz, mas só aceitará um acordo se Kiev ceder em tudo: neutralidade permanente, reconhecimento da anexação da Crimeia e das regiões ocupadas, restrições ao uso do idioma russo nos territórios sob controle ucraniano, além das velhas exigências de desmilitarização e desnazificação. Para completar, Lavrov cobrou o reconhecimento internacional das novas realidades territoriais e o fim das sanções. Em resumo, a Rússia não quer negociar, quer rendição. A resposta de Kiev não tardou. A verdadeira desnazificação deveria começar em Moscou, disparou um porta-voz do governo ucraniano, lembrando o histórico de repressão do Kremlin contra minorias étnicas, azerbaijanos, povos do Cáucaso, centro-asiáticos, ucranianos e tártaros da Crimeia. Enquanto isso, a OTAN rebateu as declarações de Lavrov sobre um suposto colapso iminente da aliança. Os planos da Rússia fracassaram, afirmou Andriy Yermak, chefe do gabinete presidencial ucraniano. A Ucrânia já neutraliza a Rússia como ameaça à segurança dos aliados, mesmo sem ser membro da OTAN. Em Haia já nos tratam como iguais. Mas as tensões não se limitam à Europa. O presidente iraniano Masoud Pezeshkian acusou Israel de tentar assassiná-lo há 2 semanas, durante uma reunião de trabalho. Segundo ele, Tel Aviv teria infiltrado espiões em Teherã para obter informações e até bombardeado o local onde ele estaria. Pezeshkian, porém, descartou o envolvimento dos Estados Unidos na trama, embora tenha alertado Donald Trump a não confiar em intrigantes como Netanyahu. Esta não é uma guerra dos Estados Unidos, afirmou. Eles tentaram, falharam, e agora cabe a Deus decidir o destino de cada um. O presidente iraniano não escondeu sua disposição em sacrificar a própria vida pela soberania do país. Não tenho medo. Nenhum de nós tem. Estamos prontos para derramar sangue pela independência do Irã. Do outro lado, Israel não dá sinais de recuo. Fontes ocidentais sugerem que Trump poderia dar luz verde para ataques preventivos caso Teherã avance em seu programa nuclear. Enquanto isso, o Irã lançou um site para arrecadar fundos e contratar um assassino para matar Trump.
uma escalada perigosa que coloca o mundo à beira de um novo conflito. O que você acha dessa campanha? Justificável ou um passo rumo ao caos? Deixe sua opinião abaixo. E as pressões não param por aí. Svetlana Tikhanovskaya, líder da oposição bielorrussa, pediu a Trump que puna Alexander Lukashenko e não recompense pela libertação de presos políticos, incluindo seu marido Sergei Tikhanovsky após 5 anos de prisão. Em entrevista ao Político, ela afirmou que os Estados Unidos poderiam redefinir a segurança regional se usassem sanções e influência para libertar outros presos e exigir reformas no governo bielorrusso. Ainda não sabemos o que Lukashenko ganhou em troca, disse, mas a Casa Branca atribui o mérito a Trump. Tikhanovskaya acredita que a Bielorrússia pode se tornar um caso de sucesso da política externa do ex-presidente, se Washington impedir que o país caia definitivamente nos braços de Moscou. A pergunta que fica é, até onde vão as alianças e os jogos de poder? Enquanto líderes trocam acusações e ameaças, quem paga o preço são os civis, os soldados e as famílias destroçadas por guerras que parecem não ter fim. A história está sendo escrita agora, e cada decisão pode mudar o curso dos próximos anos. Fique atento, participe do debate e não deixe de acompanhar os próximos capítulos. O mundo não pode se dar ao luxo de virar as costas. Mas as moedas de troca em negociações de paz não podem ser vidas humanas. Não há normalidade possível quando a liberdade de um povo é barganhada em troca de concessões, alívios de sanções ou um espetáculo midiático. Cada gesto que legitima regimes opressores é um passo atrás na construção de um mundo mais justo. Lukashenko não merece recompensas, ele deve responder por seus atos. Enquanto isso, do outro lado do mapa, uma corrida silenciosa se desenha. Os cidadãos do Uzbequistão buscam desesperadamente uma saída. Em 2024, quase 60 mil pedidos de visto Schengen foram registrados, um salto de quase 3 vezes em relação ao ano anterior. O número é o mais alto das últimas décadas, e os destinos mais cobiçados são Alemanha, França, Itália e Bulgária. Mas a porta da Europa não se abre com facilidade. A Polônia, por exemplo, rejeitou quase 70% dos pedidos, fechando-se como uma fortaleza. Desde 2014, os uzbeques já gastaram mais de 26 milhões de euros em taxas de visto, um investimento que nem sempre garante o sonhado passaporte para um futuro melhor. Enquanto isso, nas ruas de Tashkent, a realidade é outra. A pobreza se expõe sem pudor, apesar das leis que proíbem a mendicância. Nos últimos 6 meses, as autoridades identificaram um aumento de 18% no número de pedintes. Quem é flagrado enfrenta multas pesadas, cerca de $90, uma fortuna para quem não tem o que comer, ou até 15 dias de prisão. É a face cruel de um sistema que empurra seus cidadãos para fora, mas não oferece alternativas dentro. O mundo não para de girar e cada escolha, seja de um líder, de um país ou de um indivíduo, reverbera em cadeia. Fique atento, questione, exija transparência. O futuro não se constrói com indiferença. E se este debate te interessa, não deixe de acompanhar as próximas análises. A história está sendo escrita agora, e você faz parte dela.